Os professores dizem: mas o meu papel não é diagnosticar, né? Eu não posso diagnosticar, eu não vou fazer isso. É claro que não, né? Realmente não faz parte do escopo da profissão do professor pedagogo, do professor licenciado, né? Não é, né? Definitivamente não é o papel do professor fazer um diagnóstico. Só que o professor, ele é um observador extremamente privilegiado, tá? E é muito relevante quando o professor entende o papel que ele tem, né? Quando ele assume esse papel e quando o profissional clínico, esse sim, né, o que vai fechar o diagnóstico, quando esse profissional também reconhece o papel privilegiado que o professor tem enquanto uma pessoa que está observando a criança diariamente. Então, o olhar do professor, como eu coloquei aqui, é uma das ferramentas mais poderosas da avaliação, tá? Não é detalhe. Então, vamos ver, tá? Quem é que passa mais tempo, por exemplo, né? Para convencê-las da importância do professor. Quem é que passa mais tempo com essa criança, observando como é que ela aprende, como é que ela se relaciona, observando essa criança em diferentes contextos, em atividades que são mais abertas, no recreio, na hora do lanche, em atividades que são mais estruturadas, quando tem que se concentrar, quando tem que fazer atividade matemática, quando essa criança tem que colaborar em um grupo para fazer uma atividade, para chegar em um resultado. Quem, gente? Não é o neuropediatra, não é o neuropsicólogo também. O neuropsicólogo recebe essa criança uma vez por semana, com sessões ali de aproximadamente 1 hora, enquanto o professor está lá 4 horas com esse aluno, às vezes mais, quando a gente está falando de educação infantil, né, às vezes o turno integral, o professor está muito mais tempo com essa criança, né? Não vai ser o fonoaudiólogo, mas sim vai ser o professor. E é por isso que o professor tem esse papel, né, esse papel tão fundamental para o processamento da avaliação neuropsicológica, né, para a condução da avaliação neuropsicológica. Então, como eu falei, a escola observa a criança diariamente. Se a criança dormiu bem, se a criança dormiu mal, se a criança está com saudade dos pais porque os pais foram viajar, se os pais estão separando, se os avós estão vindo para casa, tudo isso, quem é que observa toda essa variabilidade, né, de processos que podem impactar no funcionamento da criança? É o professor, é o monitor, é a coordenação pedagógica, é a orientação educacional. Enfim, é a equipe escolar. Além disso, além de observar diariamente, a escola tem um olhar dessa criança, eu ia falar uma medida, mas eu não quero trazer informações quantitativas aqui, né? Não quero trazer uma conotação quantitativa, mas sim qualitativa, que é um olhar para essa criança ao longo dos anos. Como é que essa criança foi evoluindo? Como é que ela foi lidando com as dificuldades que ela apresenta hoje? Quando que essa dificuldade apareceu? Teve um fator, teve alguma situação marcante na vida dela e a partir daquilo ela começou a ter dificuldades? Tá? Então tudo isso é a escola que pode trazer, não é o neuropsicólogo. Tá? O neuropsicólogo tem um retrato da vida dessa criança. Além disso, além de observar diariamente, observar ao longo dos anos, é a escola que observa em situações reais. Como eu falei, a criança está vivenciando um conflito com os colegas. A criança está mais introspectiva. A criança começou a usar aparelho. Baixou a autoestima da criança porque agora ela está usando um aparelho dentário. Como é que essa criança reage em situações em que a autoestima dela baixa? Querem relato mais fidedigno, mais realístico, né, do que esse, tá? E além disso, diante de desafios crescentes, a gente sabe que o processo de escolarização ele começa num nível mais básico, mais simples, em termos de desafio. A própria escola vai preparando essa criança para ir dando conta de desafios que são mais complexos. Como é que a criança lida com esses desafios que vão crescendo, que vão aumentando conforme a idade dela aumenta,
né? Conforme o processo de maturidade dela aumenta. Tudo isso é a escola que consegue dizer, é a escola que consegue trazer informações para o neuropsicólogo. A família, sim, extremamente relevante, claro, só que a família tem a perspectiva dela, considerando aquela criança. Enquanto a escola tem a perspectiva daquela criança, mas em comparação, às vezes, há milhares de outras crianças. Milhares de crianças que já passaram pela escola. Uma coordenadora pedagógica já teve contato com milhares de famílias,